Deixa eu só pentear meu cabelo aqui para ficar um pouco mais bonito na câmera. Vamos lá. Então eu vou abrir agora o meu terminal aqui novamente. Vou aumentar o tamanho da letra aqui para ficar mais fácil de vocês assistirem aí pelo celular ou pelo computador, né? Vou usar o comando para mudar de pasta. Os nossos trabalhos estão sendo feitos dentro da pasta Documents FC, certo? Agora vamos para a aula 5, que é a sexta aula, porque a gente começou a contar do zero, então é MKDIR. Aula 5. E agora começam as coisas um pouco mais abstratas aí pra gente. Vamos lá. Então, pessoal, presta atenção nessa aula, que essa aula é importante, né? Como é que eu faço para que um usuário insira dados dentro do meu programa para ele fazer uma operação matemática, alguma coisa desse tipo assim, né? Então aí é que vai agora começar a criar esse tipo de coisa, situação. Então vamos entrar na aula 5 e vamos chamar o nosso programa de argcv.c, tá? E vocês vão entender o porquê desse nome daqui a pouco. Então agora o que a gente faz aqui é o include stdio.h, tá? Agora a minha função main, ela é um pouco mais delicada aqui, ó. Olha lá, eu vou escrever agora a função main e ela vai ter algumas entradas, né? Olha que rápido que eu digito, de novo é aquela questão do VI, né? Então, ó, ele vai ter duas entradas. Uma que é uma entrada de número inteiro, que eu chamo de argc por padrão. E outra entrada que é um tal de char. Char são caracteres. E ele se chama argv, só que tem dois asteriscos antes. Tá? Asterisco na linguagem de programação antes de uma variável, ela recebe o nome de ponteiro. Ponteiro é o terror do pessoal da programação. Se você chegar para alguém da área de TI e falar sobre ponteiro, o cara sai correndo, entendeu? Ele vai achar que é um assalto, né? Ele vai dar o seu telefone para você e vai sair correndo, entendeu? Porque é um negócio que espanta muito esse pessoal da área de programação. Porque ele está relacionado com o endereço de memória do computador. E aí é um negócio complicado. Mas a gente não precisa da parte complicada. A gente vai partir para a parte fácil agora, tá? Então a parte fácil é a seguinte, ó. Então eu vou declarar uma variável inteira aqui, que a gente sempre está chamando de i, tá? E aqui eu vou fazer um laço for. E aqui agora eu vou escrever o programa, a gente vai executar o programa e depois a gente volta para explicar cada detalhe desse programa. Então aqui eu vou até argc. E aqui eu vou colocar a função printf, porcentagem s, essa é a novidade, argv na posição i, tá? E na verdade eu vou escrever assim, ó, argv na posição porcentagem d é igual a isso daqui, e aqui eu coloco a variável i, tá? Então é só esse o programa da aula de hoje. Oh, meu Deus do céu, né? Não, então vamos fazer mais um. Vamos fazer mais um para garantir, né? Mas esse é o primeiro e é o principal. 10 linhas. 10 linhas aí, pessoal. Vamos lá. Vamos pro próximo aí. Vamos compilar agora. Então, gcc, argc, compilou de primeiro. Pessoal, esse negócio está sensacional, né? Porque compilar de primeira é um negócio assim que tem que ter bastante experiência, né? Porque, pô, é tanto comando, coisa estranha pra digitar e você digita tudo certo e não dá nenhum erro, cara, é muito treino aí, entendeu? Então vamos lá. Então vamos colocar aqui, ó, ponto barra, e agora eu vou colocar várias coisinhas. Por exemplo, vou colocar o número 3.14, vou colocar coffee, né? Opa, escrevi errado aqui. Tá? Palavra café, porque café todo mundo gosta. E mais que eu vou colocar aqui, sei lá, deixa eu ver aqui o que eu tô vendo. Vou colocar luz, porque tá escuro, tá? Vou colocar um número, sei lá, 33 e assim por diante, tá? Pode colocar qualquer coisa. E agora eu vou dar Enter. E olha só o que vai acontecer. Ele vai escrever tudo que eu escrevi, só que em linhas separadas, tá? Então ele está escrevendo ponto barra ponto alt, que foi o que eu escrevi aqui. Ele está escrevendo 3.14, coffee, luz e 33. A questão aqui, que é a questão bacana aqui que eu quero que vocês observem, é justamente isso, pessoal. Olha lá. Que argv, na verdade, é como se fosse uma matriz, em que cada linha dessa matriz, ele guarda uma informação. E as linhas, na linguagem C, elas começam a ser contadas do zero. Então, na linha 0 dessa matriz está guardada esse nome, que é o ponto barra ponto alt, que é o nome do programa que eu executei,
Na segunda linha dessa matriz está escrito a segunda coisa que eu escrevi ali, que é a segunda entrada separada por espaço, que é o 3.14. E aí depois assim por diante até chegar no último elemento, que é o 33, tá? Se eu colocasse mais coisa aqui, ó, mais coisa, certo? Ele escreveria dessa maneira, tá? E aí vai indo desse jeito e a gente pode ir evoluindo nesse sentido aí, tá? Então é assim, é uma forma de executar um programa com entradas, né? E aí é a parte legal, que aí eu posso fazer uma espécie de calculadora um pouco mais elaborada, que eu não preciso compilar toda vez o programa para fazer uma nova conta. E eu vou mostrar como é que a gente faz isso. Mas antes, vamos explicar o passo a passo desse programa. Então, argv, ele guarda as informações na iésima linha. A iésima linha é a linha 0, 1, 2, 3 até o argc. Então, o argc, ele conta quantas entradas eu tenho, tá? Então, vamos voltar aqui para a execução. Nesse caso, ó, eu tenho 7 entradas, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Só que é claro, por que eu estou vendo até 6? Porque a gente sempre começa a contar do zero. Tá legal? Então, olha lá que esse programa... Opa, vamos voltar para o programa. Ele simplesmente faz isso, né? Ele pega as entradas e imprime as entradas na tela para mim. E eu posso usar essas entradas para fazer alguma coisa, tá? E vamos fazer então a primeira coisa, que é uma calculadora que só faz soma, tá? Então vamos lá, vamos chamar de, sei lá, vcalc soma.c, tá? Como é que faz o programa? Começa com include, stdio.h, programa principal, certo? Só que agora eu vou precisar fazer o seguinte, né? Eu vou colocar assim, ó, double x, tá? O double x vai receber o primeiro número que eu inseri lá, da soma. Então eu vou pegar o que tiver no argv na posição 1. A posição 0 é o nome do programa, que é o ponto barra ponto alt, ponto e vírgula. E aqui eu vou colocar o y. Então seria argv na posição 2. E aí aqui eu simplesmente faço o seguinte, ó, print f, igualzinho os programas anteriores que nós fizemos lá, né? Mais porcentagem g é igual, opa, faltou o igual aqui, porcentagem g, né? Que é x, y e x mais y, né? Ele concatena aqui, ó, no lugar do primeiro porcentagem g vai o x, no lugar do segundo porcentagem g vai o y e no lugar do terceiro porcentagem g vai o x mais y, tá? Só que esse programa, ele não vai funcionar. Por quê? Porque o argv é um conjunto de caracteres. Então ele não acha que o número que eu colocar lá vai ser um número. Ele simplesmente acha que aquilo lá é uma letra. E que pode ser a letra 3, né? E assim por diante, né? Parece estranho esse nome, mas é assim que ele interpreta. Então, se for um número, eu tenho que converter ele para um número, tá? E aí existe uma função que ela faz isso. E essa função está definida em include std lib, tá? Então está na biblioteca padrão. E essa função, ela se chama atof. Atof. Tá? Por que atof? Que nome feio, né? E por que argc, argv, né? Vamos lá, arg é de argumentos e c é de contador, counter, né? Então é o número de argumentos que tem. E o argv é do verbose lá, verbose significa escrever literalmente o que você colocou lá, tá? Que é o vetorzinho que vai guardar essas informações. E a TOF é você pegar o conteúdo do argv, por isso a letra A, né? O to do inglês é para, né? E aí eu vou transformar ele para o número de ponto flutuante, que é um número real, tá? Ah, e se fosse para converter só para o número inteiro? Aí eu colocaria a toy. Tá legal? Mas, professor, como é que você sabe dessas coisas aí? Né? É por isso que eu sou o professor. Mas vou explicar para vocês aqui como a gente faz para descobrir essas informações. Então vamos abrir aqui o navegador, tá? Tudo travado aqui, meu Deus do céu. Vamos lá. Vamos, computador. O pessoal tá com pressa aí. Basta eu colocar aqui, ó, stdio.stdlib.h.
Só colocar isso aqui no Google e você vai pegar aqui no Wikipedia. O Wikipedia é um dos melhores sites que tem na internet, meu Deus do céu, para aprender as coisas, tá? Lá dentro, ó, já a primeira coisa que aparece, ó, meu Deus do céu, né? É para pegar uma string e converter para um double, tá? O F não é de float, é de ponto flutuante. A TOI é para um inteiro, né? E assim por diante. Aí você tem um monte de funções aqui que existem que você pode fazer uso dessas funções. Tá legal? Então agora vamos verificar se esse nosso programa está funcionando. Então GCC, calc, soma. Opa, compilou de primeira, meu Deus do céu, né? E agora eu tenho que colocar os números aqui, né? Vamos colocar o número 3.14, certo? E o número, sei lá, 9, tá? E aí ele coloca lá, 3 mais 9 é igual a 12,14. Funcionou, meu Deus do céu, que bacana, né? Que maravilha, tá legal? E aí você pode se divertir, fazer as outras operações matemáticas, fazer outras tentativas, né? Mas sempre pensando em usar o argc e o argv. Tá? Ah, se eu fosse fazer, por exemplo, resta da divisão. Opa, resta da divisão é só com o número inteiro. Então eu teria que converter tudo isso daqui de double para int e o atof para atoi. Tá legal? E aí a gente começa a fazer umas coisas mais divertidas. Ah, um detalhe muito importante. Olha o que acontece se eu não colocar nenhuma entrada. Ou colocar só uma, por exemplo, 3. Né? Ele dá uma chamada falha de segmentação. Falha de segmentação é quando, lembra que eu falei de ponteiro, que é acesso na memória? É quando eu tento acessar uma memória que ela não foi usada, né? Que ela não foi atribuído um valor para ela, uma memória que não existe. E aí, nesse caso, ele dá essa chamada falha de segmentação. E aí, gente, para a gente que vai poder distribuir esses programas, né? A gente tem que colocar, então, ele de maneira que todos os usuários consigam utilizar. Então, o que eu tenho que começar a fazer aqui? Trabalhar com a questão de condicional. O que é condicional? Olha aqui no meu fundo, aqui, ó, tá escuro, tá vendo? Ó? Na verdade, eu tô aqui fora, né? Ó, lá no fundo, lá dá para ver as luzes da cidade. Né? Eu moro aqui num prédio aqui, então dá para ver aqui ó, o fundo, né? E aí, aqui de condicional é o seguinte: se tá escuro, eu acendo a luz, tá? Isso é condicional, né? Se tá chovendo, eu pego o guarda-chuva, né? Se o despertador toca, eu tenho que levantar, né? Então, é o se, né? Se não sei o que, faz tal coisa. Se não, faz outra coisa, entendeu? E é essa condição que a gente vai colocar aqui agora. Então, coloca um condicional se, tá? Se argc for diferente, esse é o sinal de diferente, de quanto? De 3. Por que 3? Porque é o a.out, que é a execução do meu programa, o número que vai representar o x, o y, e acabou, tá? Se for diferente de 3, eu coloco uma mensagem aqui, ó. Fala assim, ó, pessoal, né? Digite, 2 pontos. Porcentagem S, tá legal? Por que porcentagem S? Já vai ficar claro, né? Porcentagem S é valor de X, vírgula, valor de Y, tá? Para não ter dúvida, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos fazer assim, ó. Valor com underscore, né? Com underline aí. Por quê? Porque se colocar vírgula, às vezes a pessoa entende que é para colocar vírgula. E aqui eu coloco o argv na posição 0, que é o nome do programa. Então, no lugar de porcentagem S, que eu até esqueci de falar, porcentagem S é para as chamadas strings, que são conjuntos de caracteres, tá? Isso eu esqueci de falar lá no início da aula, né? Mas então é isso. E aí, o que eu vou fazer? Eu venho aqui e se caiu aqui dentro desse laço, significa que eu não tenho o conteúdo suficiente para executar o resto do programa. Então, eu coloco a função exit e para esse programa, tá? Essa função exit, ela para o programa e ela está definida aqui na biblioteca std.lib.h. Só vocês verificarem lá no Wikipedia. Tá legal? Vamos verificar então? Então vamos gcc .barra.out. Então se eu não coloquei 3 agora, né? Coloquei só uma entrada e aí ele vai colocar essa mensagem de erro. Se eu colocar 2 entradas, 3.14, continua dando mensagem de erro. Se eu colocar agora mais do que 3 entradas, ele ainda continua dando mensagem de erro. E se eu tirar uma das entradas que agora só tem 3, aí vai dar o valor correto, tá? Olha aí que bacana. E só para finalizar, vamos mudar o nome do a.out. Podemos chamar de mv, né? Mv é para mudar ele, mover ele. E eu vou colocar 2 entradas, o nome de entrada e o que eu quero mudar. Ou podemos colocar cp, né? Que a gente já está usando. cp auto.out. E vamos chamar de
doido.out. Olha que doido aí o bagulho. Então, ponto barra, opa, doido.out, né? Se não tiver o número de entrada suficiente, que nem nesse caso aqui, opa, travou minha câmera aqui, ó. Acho que vai destravar. Enfim, vamos lá. Ele vai dar doido.out, valor de x, valor de y. Tá legal? Então essa é a ideia, né? Que se eu coloco mudar o nome do programa, ele sempre vai usar o nome desse programa e não vai usar mais .barra.out. Isso é importante porque se eu pego esse programa e mando para alguém com esse nome doido, a pessoa vai falar assim, não, tá errado, tem que digitar A.out, mas se digitar A.out não funciona, né? E aí essa questão, então, para garantir que ele sempre vai falar o nome do programa da maneira correta de executar. Tá legal? E aí, então, agora a gente está pronto para na próxima aula pensar em calcular o número π, tá? Com números aleatórios. Vamos lá, então, para a próxima aula. Até mais, pessoal!